Samira Diva, aqui no YouTube, ela perguntou, ela falou, se tem vítima, então tem culpado. Ela faz uma pergunta, né? Tipo, ela bota assim, tipo, que a gente tá falando em vítima, ela falou, se tem vítima, como se, você acha que tem culpado? Depende, mano, depende. Eu não gosto de pessoalizar a culpa. Por exemplo, se tem miséria, existem vítimas de crimes sociais. Sim. São multidões roubadas nos seus direitos constitucionais. Eu fico à vontade de falar que a culpa é do Estado, é da estrutura social. Aí você não pessoaliza a coisa, não foi fulano ou cicrano, não. Essa estrutura tem milênio. Pode crer. Então ela é uma formação dominada sempre por elite, sempre por gente podre de rica, que não precisa de mais grana, mas para manter esse privilégio precisa de manter as pessoas sem grana. Sim. Simplificando bem é isso. A riqueza extrema necessita da miséria extrema, porque é da miséria extrema que vai sair não só os empregados, mas a força de chantagem para que os empregados se submetam, por medo de cair na miséria. Aceitam a mixaria para não passar fome. Então, para mim, a culpa da miséria é a riqueza. Entendeu? Mas aí eu não vou olhar para o rico com raiva. Ele nasceu nessa estrutura. Ele não é culpado por essa estrutura. Ele foi condicionado a sentir superioridade. Foi condicionado a achar natural explorar os mais pobres. Ele não encara o mais pobre. Isso é um condicionamento espiritual até. Ele não encara o mais pobre como uma pessoa igual a ele. Porque senão ele vai se sentir injusto. Ele paga uma mixaria que ele jamais aceitaria, mano. Uma mixaria que ele gasta num dia, de repente. Numa festa ele gasta mais do que um salário que ele paga. Sim. Então, se ele se sentir igual a quem ele assalaria, ele vai se sentir injusto. Então, uma defesa da consciência dele é acatar esse condicionamento social de que você é superior. Quantas vezes eu ouvi isso? Cara, você está num patamar superior, você não pode se rebaixar, ser pobre. Para mim isso não é se rebaixar, mas para a cultura social é. Então aquele cara que é rico, ele não consegue olhar para o empregado dele com igualdade. O mais próximo que ele chega de igualdade é a benevolência. Eu vou ajudar ele, coitado. Eu estou ajudando porque ele é um servidor bom, sempre me trata muito bem, muito educado, sempre tem o sentimento de superioridade. Isso é um condicionamento. Eu não vou culpar essas pessoas, mano. Eu seria muito primitivo, muito superficial. Eu vou perceber isso, eu não trato com isso. Quando eu pintava quadros, eu sentia que frequentemente incomodava, eu via o incômodo nos olhos. Eu olhar para o cara com igualdade, o cara é um magnata. Ele constrói hotéis, ele compra quadros assim, de dezenas, gasta 100 mil, 200 mil reais de quadro, de pintura, para decorar os ambientes ricos que ele constrói. Então quando ele chega na galeria, ele só encontra concordância, mano. Todo mundo gosta dele, todo mundo ri das piadas dele, todo mundo concorda com tudo que ele fala. É um bando de puxa-saco. E eu tava na galeria depois de 20 anos de estrada. Tava na galeria porque meu quadro era bom, velho. Minha pintura era suficiente para estar ali. E eu via muito frequentemente as pessoas me cobrando que eu tivesse agradecido. Não cobrando diretamente, você tem que estar agradecido por estar aqui. Mas esperando que eu me submetesse a coisas que eu não gosto por estar ali. E eu estava fazendo uma experiência. Várias vezes eu senti no olhar das pessoas, principalmente esses compradores, um incômodo e uma estranheza muito grande do meu olhar para eles. De estar olhando como eu estou olhando para você. E o cara falar uma coisa, eu falo, eu penso diferente, mano. Eu penso assim, assim, assim. E ele tomar um susto, ele não está acostumado. Eu era um pintor de merda, um ralé. Eu não podia ter ousadia de discordar dele. E quando a minha discordância tinha substância, aí eu sentia raiva. Como se o cara perguntasse, quem você pensa que é para falar assim comigo? Tratando assim. Você não pode me mostrar meu erro. Você não é ninguém. Você não é empregado. Pois é. Não, frequentemente, cara. Uma pergunta que eu ouvia sempre quando isso acontecia. Você é comunista? Que nem aquele cara que estava naquele grupo. Eu vi os pintores cercando um cara ostensivamente rico, e todo mundo ouvindo ele falar, e eu cheguei perto. E ele estava falando alguma coisa que me levou a comentar da desigualdade da pobreza. Porque eu tenho muito esse foco, né? E aí ele falou, ele fechou aqui as sobrancelhas, né? Enrugou isso aqui. Fisionomia é uma coisa boa de levar em conta, né? Olhou para mim, falou, não, mas qualquer um nessa sociedade que se esforçar pode ficar rico. É só se esforçar, de verdade. Aí na mesma hora eu falei, você já viu os caras botando asfalto na rua? Com aquele rodo de madeira?
em cima de um piche granulado, soltando fumaça, cheirando querosene debaixo de um sol imenso. Você acha que eles não estão se esforçando? Ou você acha que eles estão ganhando muito dinheiro? Velho, a roda de pintores desfez. Saiu um para cada lado. Ficou só eu e o cara. E o cara me olhou como quem ouviu heresia. Falou, você é comunista? Eu falei, não, estou comentando a sua opinião, cara. Você acabou de dizer que qualquer um que se esforça nessa sociedade pode se encher de dinheiro, pode ficar rico. E eu estou te mostrando um trabalho esforçado. E ninguém não vai ficar rico, isso não é verdade, você está equivocado. Isso é conversa de comunista. Virou as costas e foi embora. Daqui a pouco veio o dono da galeria. Ele foi lá pro dono da galeria, porque é aquele pintorzinho de merda lá, que tá me afrontando. Não estava afrontando ele. Foi o que eu falei com o dono da galeria. Não estava afrontando ele, não estava dando a minha opinião. Você não pode dar opinião pro cara desse. Por quê, meu irmão? Porque ele compra um monte de coisa. Não, isso é outro assunto. Quer dizer, o cara vai mudando de assunto. Tá me levando pro interesse. Eu não vou opinar por interesse, parceiro. Mas eu tô te botando na minha galeria, você tá botando o meu quadro, porque ele tá bom. Inclusive eu deixei ele aqui por R$300, você tá vendendo por 2.500. Foi esse cara foi o exemplo mais crasso e a última vez que eu expus em galeria. E o fim da conversa foi, quer saber de uma coisa, o galerista? Quer saber de uma coisa? Pode pegar seu quadro aí e levar da minha galeria que eu não quero mais você aqui não. Eu falei, putz, sabia que a gente ia concordar em alguma coisa, me dá meu quadro aqui que eu vou embora. E fui fazer serigrafia, falei, não quero mais ir pra galeria, mano. Isso aí foi a gota d'água. Já tinha acontecido um monte já. Daí que tu começou a botar, então... No papel, na serigrafia e na rua. Eu tinha feito serigrafia em camiseta também. Pode crer. Mas aí eu fazia camiseta, né? Comprava malha. Cortava a mão. Cortava na mão.